Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa RBT News, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Um bom dia para você. Hoje, dia 1º de julho de 2024. Hoje, julho chegou, né? Já passamos aí da metade do meio do ano. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência de todos os dias. É muito bom estar com vocês aqui para mais um programa. A gente está acompanhando as bastidores, as discussões, né? Andam bem grandes aí em torno das candidaturas a prefeito em Sorriso. Hoje, na Câmara Municipal, tivemos também uma discussão importante em relação àquela área, aquele terreno que havia sido adquirido ou que estava sendo adquirido para a compra, para a aquisição de casas populares com renda faixa 1. Casas populares faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Pois é. Daqui a pouco, então, a gente vai falar desse assunto, vamos discorrer sobre o assunto que nós ouvimos. O Ian separou aqui algumas falas para vocês e a gente vai tratar desse assunto. Antes, deixa eu falar aqui da Energiline Energia Solar. Se você não colocou energia solar na sua casa, empresa ou fazenda, você está perdendo uma grande oportunidade, hein? Uma grande oportunidade. Coloque energia solar na sua casa, empresa ou fazenda. Casa, empresa ou fazenda. Energiline Energia Solar, 99607-4494. 99607-4494. É importante que você venha com a Energiline e saiba que você pode economizar até 95% na sua conta de energia. Seguindo em frente com o programa aqui, vamos lá. Ô Ian Rocha, fale para nós da previsão do tempo para hoje. Ian. Então vamos falar sobre a previsão do tempo, Roberto. Estou colocando a imagem aqui para que todos possam ver. E vou falar agora sobre a previsão do tempo. A condição atual é tempo ensolarado com a temperatura de 30 graus Celsius. A mínima é de 16 graus e a máxima é de 33 graus ensolarado. O nascer do sol ocorreu às 6h02 da manhã e o pôr do sol irá ocorrer às 17h29 da tarde. E não temos chances para chuva hoje, Roberto. Muito bem, gente. Olha, esse final de semana uma situação chamou muita atenção aqui em Sorriso. Pelo menos 5 pessoas morreram em confronto com a polícia militar aqui na nossa cidade. De acordo com informações, eles estavam planejando, crimes aqui na cidade. A polícia obteve informações, agiu rápido aqui no bairro Bela Vista e os 5 acabaram entrando em confronto. Um deles, inclusive, menor de idade, tá? Uma situação bem delicada, Chama a atenção que a criminalidade continua alta aqui no município. Pelo menos 5 acabaram mortos nessa situação aí, em confronto com a polícia militar aqui da nossa região, tá? Outros objetos acabaram apreendidos também pela polícia, tá? A polícia agiu no final de semana e recuperou aí diversas armas, também munições. Quer dizer, uma situação muito complicada, A polícia continua agindo para coibir a criminalidade aqui em Sorriso. Seguindo em frente com o nosso programa, vamos falar da padaria Doce Mel, Porque a padaria Doce Mel, você sabe, gente, é maravilhoso o que acontece na padaria Doce Mel. As imagens estão aí, É um sabor melhor do que o outro, Você está procurando um lugar onde o sabor se encontra com aconchego? Então você tem que descobrir a padaria Doce Mel, localizada no coração do bairro Colinas, ali na Avenida Perimetral Sudeste, 3249, em Sorriso. É a melhor de tudo, E o melhor de tudo o atendimento é feito com um sorriso no rosto e muito amor no coração. Aqui você é mais um cliente, você é parte da nossa família. Não perca tempo, venha nos visitar e faça seu pedido por telefone. 99250-8024, 99250-8024, Padaria Doce Mel. Tá bom? Seguindo em frente com o programa aqui. Ian, preparou alguma coisa para o nosso momento do agronegócio? Sim, então, o momento do agronegócio é com você, Ian Rocha. Vamos lá. Vou soltar a vinheta aqui para vocês verem. Momento do agronegócio. Então vamos com o momento do agronegócio, Roberto? Vamos falar aqui sobre os milharais, a colheita de milho. Bem, vamos ver. Colheita de milho, segunda safra avançada rapidamente em Mato Grosso. A colheita de milho, segunda safra em Mato Grosso, apresentou um avanço expressivo na última semana, passando de 37,5
57 para 62,40% da área colhida entre 21 e 28 de junho. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária destacou que a região Médio-Norte está na frente, com 72,25% da área já colhida. Este ritmo acelerado de colheita pode levar a um encerramento mais rápido do que nos ciclos anteriores. No mesmo período do ano passado, a colheita do ciclo entre 2022 e 2023 estava em 33,06%. A medida histórica dos últimos 5 anos para este período é de 43,86%. Por região, além do Médio Norte, a região Oeste também está avançada, com 72,17% da área de milho colhida. O norte do estado segue com 62,23% e o noroeste com 62,76%. A região centro-sul já colheu 58,81% do cereal, enquanto a nordeste está com 54,50%. A região sudeste é a mais atrasada, com apenas 38,12% da área colhida. Então, esse foi o momento do agronegócio, Roberto. Muito bem, seguindo em frente com o programa aqui, gente, olha, deixa eu falar da Drogaria Nebraska, porque a Drogaria Nebraska, você sabe, são 2 farmácias em Sorriso e agora caminhando para a 3ª farmácia aqui em Sorriso. Aliás, recentemente entregou aí um caminhão de prêmios, né? Entregou um caminhão de prêmios e olha, vou te falar, tá bombando, né? Tá bombando, em breve vai inaugurar aí a Nebraska da Zona Leste e vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande empreendimento que vai servir toda aquela comunidade ali, né? Vai servir toda aquela comunidade ali. A gente espera que realmente seja um grande empreendimento para vocês. Aliás, que tem que parabenizar aqui o Andrei Watanabe, que está sempre investindo na cidade, investindo na população, isso é muito importante, né? Seguindo em frente com um abraço lá para a Drogaria Nebraska. Bom, gente, eu estava lá agora na Câmara Municipal, acompanhando uma discussão. Roberto, qual discussão? Né? A discussão sobre aquele terreno, aquela área que deveria ser comprada para casas populares e baixa renda, ou seja, por Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, que é pessoas aí que ganham até 2 salários mínimos, portanto, baixa renda aqui em Sorriso. Acontece que aconteceu um imbróglio danado com essa questão das casas. Aconteceu um imbróglio danado e detalhe, né? Agora a lei foi revogada hoje. Hoje foi votada a revogação da lei. E essa lei foi discutida lá. E aí agora fica aquele jogo de narrativas. Ninguém consegue entender direito. Se por um lado dizem que não vai ter casas populares em Sorriso por causa dessa falha que a prefeitura cometeu ao adquirir essa área, do outro lado diz que não é bem assim, né? Que não havia casas populares ainda sendo mandadas para Sorriso e que isso só aconteceria talvez no ano que vem em um outro programa. Então são 2 narrativas diferentes. Nós não estamos aqui para dizer qual está certo e qual está errada, né? Inclusive nós vamos investigar isso para saber realmente o que procede e o que não procede sobre essa questão de casas populares aqui em Sorriso. Quando é que vem, quando é que não vem, para a politicaiada também parar de encher o saco do povo com esse assunto, né? Porque fica uma encheção de saco, um fala uma coisa, outro fala outra, criando aí uma dificuldade muito grande. Então, olha só. Daqui a pouco eu vou colocar a fala. Antes, eu vou falar uma outra coisa aqui. Tem gente se passando por membro de facção criminosa e ligando para as pessoas, tá? Para tirar dinheiro. Esse não é o comportamento de uma facção criminosa. Facções criminosas não ligam para trabalhador pedindo dinheiro, tá? Pelo menos não é um procedimento que a gente está acostumado a ver. Trata-se, na verdade, de um golpe. Então a gente pede que vocês tenham bastante atenção com isso, tomem cuidado. Se alguém ligar para você dizendo que é de facção, isso aqui desliga o telefone, não pare para ouvir. É uma situação bem delicada. Inclusive eu recebi uma ligação dessa e falei, gente, que absurdo, né? Mas enfim, vamos lá então com a fala. Primeiro, quais as 2? Quanto que está no eixo, no jeito aí, Jair? Eu coloquei as 2 no mesmo vídeo, Roberto. No mesmo vídeo? Sim. Dá mais ou menos quantos minutos as 2 falas? 25 minutos. Então vamos adiantar aqui os merchans para a gente não atrapalhar aqui o andamento do nosso trabalho. Então tem as 2 falas, a do Damiani e a do Vanderlei Paulo, sobre essa discussão
em torno das casas populares. A lei foi divulgada hoje, a lei que adquiria o terreno. Isso porque, segundo informações, a prefeitura faltou um procedimento adequado na compra dessa área. O processo tem que voltar do início e por aí vai divulgar amplamente essa coisa toda, tá? Vamos falar agora então, Ian, para a gente adiantar aqui do Padrinho Restaurante. O Padrinho Restaurante está ali na Praça da Juventude, bem no centrão da cidade. Aliás, eu estive lá sabadão agora, movimentação grande, hein? Movimentação grande mesmo. Grande mesmo. E olha, vou te falar. Vamos lá comer o lanche, o melhor lanche da cidade, sem dúvida nenhuma. Tem almoço todos os dias e a cerveja mais barata de Sorriso, só R$10. Isso mesmo, lá no Padrinho Restaurante, só R$10. Bom demais. Vai comer o lanche, vai tomar aquela cervejinha no final de semana. A nossa dica é Padrinho Restaurante. Padrinho Restaurante, tá bom? Seguindo em frente aqui, eu não posso deixar de falar, claro, da melhor loja de materiais elétricos em Sorriso. Oséias Materiais Elétricos, ali na Avenida Santa Maria, 654. Avenida Santa Maria, 654. Tem brinquedoteca, tem a entrega de padrão com o Zezão, tem uma equipe preparada para atender você e a sua família. Está completando 10 anos agora. E detalhe, nesse mês de julho vai ter o sorteio de uma linda motocicleta. Isso mesmo. Então, comprando na Oséias, você concorre a uma linda motocicleta. Tá bom? Seguindo em frente aqui, vamos falar também, gente, olha, situação preocupante, a situação da criminalidade, né? A polícia está trabalhando em relação a isso, né? Uma situação que complica, que eleva os números de homicídio, não de homicídio, mas os números do crime na cidade, né? A polícia agiu rápido, 5 acabaram mortos nesse confronto, mas é uma situação preocupante. Sorriso vive um momento de violência que é preocupante aqui na nossa cidade. Tá bom? Bom, vamos falar aqui, deixa eu falar lá do Ranier Moura. Gente, vou falar para você, se você não regularizou o seu imóvel, você está perdendo aí uma grande oportunidade. Porque o Ranier Moura é o meu engenheiro, tá? Eu gosto muito do trabalho do Ranier, tá? E não deixe aí para depois a segurança do seu patrimônio, seja residencial, comercial ou industrial, conte com a expertise e dedicação do engenheiro civil Ranier Moura para regularizar o seu imóvel, tá? Não adie mais. Entre em contato agora mesmo no WhatsApp 996949134 e dê o primeiro passo para a regularização do seu imóvel. Invista na segurança e no futuro do seu espaço. Ranier Moura é a nossa dica para você. 996949134. E rapaz, e o tempo tá bem seco, hein? Bem preocupante aí também o tempo. Vamos falar agora, eu não posso, e aí eu vou adiantar aqui os nossos patrocinadores, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre um debate que aconteceu agora de manhã na Câmara, em que os vereadores falaram sobre a questão do... Oh, meu Deus, fugiu aqui. A questão daquele terreno que ia ser comprado para a construção de casas populares para pessoas de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida faixa 1, para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, tá? Daqui a pouco vamos tratar desse assunto aqui. Mas antes, deixa eu falar da Lotus Auto Center. A Lotus Auto Center, você sabe, tá lá na Avenida Dolino Bedin, 106, Jardim das Américas. Aliás, honestidade, meu amigo, igual a Lotus Auto Center, eu duvido. Você tem que dar uma passadinha lá e conferir o atendimento, é top, realmente. O pessoal é maravilhoso. Se fosse você, dava uma passadinha lá. Porque realmente vale muito, mas muito a pena de verdade. É o melhor atendimento de mecânica da cidade, eu não tenho dúvida disso, tá? Vá lá na Lotus Auto Center, é a nossa dica para você, dá um pulinho lá para conhecer o atendimento especializado, mecânicos bem treinados, é lá na Lotus Auto Center. Seguindo em frente com o programa aqui, deixa eu falar já da TN Construtora. A TN Construtora, meu amigo, se você não sabia, você deveria saber. Olha, você que está aí buscando construir a casa dos seus sonhos ou realizar um projeto comercial de qualidade,
Conte com a TN Construtora, tá? Sua parceira de confiança para tornar seus planos em realidade. Ligue agora mesmo para um dos nossos contatos, o 99157-65, né? 65 98157 4124 ou 99819-1686, 99219-1686. Confie na TN Construtora para construir seu futuro com qualidade e excelência. Gente, olha, a gente está com um parceiro novo, tá? A gente está com um parceiro novo agora, que é a Marmoreal. Exatamente, Marmoreal agora é o nosso parceiro aqui no programa RBT News, tá? Transforme seu espaço com a beleza incomparável dos granitos e mármores da Marmoreal. Somos especialistas em proporcionar sofisticação e qualidade em cada projeto. Com mais de com muitos anos de experiência, a Marmoreal se destaca pela excelência no acabamento e pela variedade de padrões e cores que harmonizam perfeitamente com qualquer ambiente. Deixe-nos surpreender você com a perfeição dos detalhes e o brilho único dos nossos materiais. Marmoreal é a nossa dica para você, tá aí na tela para você, os telefones, tá? Tá aí o endereço, telefones para você. Lá na Perimetral Sudeste, um abraço pro pessoal lá da Marmoreal, lá no Jardim Califórnia. Tá, o telefone tá aí 99988-9739. Marmoreal é a nossa dica para você. Bom, tá chegando a hora também, né, da segunda vaquejada. Tá chegando a hora da segunda vaquejada, meu amigo. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, tá? Vai acontecer segunda vaquejada. Você tem que entrar em contato e falar diretamente com o Baiano no 99983-6059. 99983-6059. A segunda vaquejada em Sorriso vai acontecer, tá? Nos dias 12, 13 e 14 de julho. Portanto, estamos aí há 10 dias de acontecer o evento segunda vaquejada aqui em Sorriso. Inclusive, eu tô com um sorteio para fazer, rapaz, e eu tenho que fazer esse sorteio. Eu devo fazer hoje à tarde no Instagram esse sorteio para vocês. Tá bom? Bom, agora que a gente falou de todos os nossos patrocinadores, não faltou ninguém, né, Ian? Agora que a gente falou de todos os nossos patrocinadores, a gente vai então com as falas do que aconteceu hoje na sessão ordinária. O vereador Damiani e também o vereador Vanderlei Paulo discutiram a questão desse terreno aí, que tiveram que revogar a lei que adquiria essa área para a construção de casas populares. Vamos lá? Pode colocar no ar, Ian. Bom, vereador Vanderlei. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, amigos presentes. Que imbróglio, hein? Como falar de um processo como este? Em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer bem as coisas. Vamos lá. A primeira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, onde já estive 4 vezes com o ministro Jader Filho, de fato, naquele momento, em 2023, o município não tinha feito o credenciamento, porque até aquele momento ele não tinha área. Então, 2023 ficou para trás. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, realmente o município não se credenciou. Nós estamos em 2024, 60 dias estive novamente no Ministério das Cidades e o programa continua firme. Então, a pergunta é, o município de Sorriso perdeu as casas? A resposta é não. Mas por que o município de Sorriso não perdeu as casas? O óbvio é que o governo federal não lançou ainda em 2024 o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1. O que é que vai acontecer agora? O lançamento do programa Minha Casa Minha Vida faixa 1 vai ser lançado agora nos próximos dias para municípios até 50 mil habitantes. Então, Vera, Itaiangá, Tapurá, que não tem 50 mil habitantes, esses municípios sim credenciarão nesse momento no programa faixa 1 do governo federal. Entende aqui que é o secretário do Ministério. O que acontece? Por que o governo federal está fazendo por estratificação o programa do Minha Casa Minha Vida faixa 1?
Porque quando se lançava o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, de forma global, os municípios maiores engoliam os municípios menores. Ou seja, o Biratã não acessava, era difícil, o Itapurá não acessava, porque entrava máquina forte de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, e acabava abocanhando isso. Eu digo isso porque só na minha gestão, junto com o Chicão, nós entregamos 3.000 casas. Se for contemplar o Mário Hart, chegamos a quase 4.000 casas populares. Então, o que acontece? O município não perdeu casas ainda. Por quê? Porque o que vai ser lançado agora é para até 50.000 habitantes. Aí você fala assim, mas Vanderlei, por que então há essa preocupação toda? Quando que vai ser lançada o programa novamente para que Sorriso seja contemplado, Rondonópolis, Sinop, etc. Esse programa, meus amigos, vai ser lançado agora, se possível, no final do ano. Mas a assessoria do Ministério nos diz o seguinte, provavelmente não vamos conseguir no final do ano, Vanderlei, teve problemas lá no Rio Grande do Sul, muitos recursos deslocados para o Minha Casa Minha Vida Faixa 1 lá, que vamos ter que entregar casa do Rio Grande do Sul para a população, provavelmente vamos lançar o programa novamente, que contemple Sorriso e os demais municípios, no começo de 2025. Então, ou seja, não se perdeu casas porque não tem casas ainda para esses municípios com 100.000 habitantes. Então, falar casas que se perdeu não é verdadeiro. Agora, quando você fala lá no outro programa, beleza, mas nós estamos discutindo 2024. Então, nós não podemos mentir, temos que falar a verdade. Principalmente que não se aceita mais fake news. Agora, uma questão importante, dúvida pode procurar depois, tá? Se tem dúvida, pega documentos, que eu estou falando em cima de documentos e o que eu ouvi do Ministério. Então, não vamos também gerar e criar polêmica daquilo que não existe. Se estou mentindo aqui, pega documento e me traz o que estou falando, que eu falei direto com o Ministério. Então, vamos lá. Quais são as formas de participar do programa Minha Casa Minha Vida? Nós temos que ler a cartilha, porque é muito fácil falar e às vezes as pessoas não pegam as informações. Você pode participar do programa Minha Casa Minha Vida de 3 formas. A primeira, eu posso ir lá e falar com o senador Jaime Campos, com o próprio senador Favro, o ministro Favro, com o Emanuelzinho, com Fernanda, com a Assis, falar o seguinte, destine recursos através de emendas para Minha Casa Minha Vida Sorriso. Esse é um exemplo. Os deputados podem carimbar para Sorriso, se quiserem, senadores, recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, até independente do município. Ele carimba esse recurso com a emenda. Esse é um item. O segundo item, o município pode fazer um aporte financeiro. Eu posso pegar esses 32 milhões após as eleições, certo? Fazer um orçamento para 2025, porque quem faz o orçamento do próximo ano não é o próximo prefeito, é essa gestão, são esses vereadores que fazem o orçamento, e eu posso alocar esses recursos para o ano de 2025. Então, eu posso pôr 32 milhões para o Minha Casa Minha Vida, que você pode ser contemplado igual. Um outro aspecto, terceiro, eu posso comprar a área, que era o que estavas tentando fazer. Então, esse é o terceiro item. Então, nós temos 3 alternativas para participar do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Então, vamos lá. O município, de fato, ele solicitou, e eu mesmo fui no rádio, Damiane solicitou no rádio, vários vereadores, olha, quem tiver área, não é isso, Damiane? Quem tiver área, por favor, procure o município de Sorriso, que estamos vendo a área. Teve 16 participantes, foram à prefeitura, 16 participantes. Desses 16, 13 foram, no caso, eliminados, porque na própria cartilha do Minha Casa Minha Vida existe ali alguns critérios, senhor presidente, Acácio, Damiane, Ana Paula, colegas vereadores. Existem alguns critérios. 13 não enquadraram nos critérios, mas que critérios são esses? Primeiro, tem que ter transporte escolar na região próxima, tem que ter mercado, farmácia. De todo esse processo, o que melhor se enquadrou foi a área realmente ali da família Bedin, na sequência do Mário Reiter, que o Mário Reiter tem mercado, o Mário Reiter tem padaria, o Mário Reiter tem transporte escolar e fica próximo do centro da cidade em relação às demais áreas. De fato, o município foi por uma linha que acabou pisando na casca de banana.
Por mais que nós, vereadores, anunciamos, e a própria prefeitura colocou lá que deveriam, quem quisesse vir participar, viesse, e trouxesse as cartas com os valores, o Tribunal de Contas, ele está correto, e a própria controladoria está correta, diz o seguinte, olha, por mais que houve as 16 cartas, isso está errado, porque tem que se dar o quê? O princípio da ampla publicidade. Não, mas nós fizemos. Não importa, tem que estar no papel, tem que estar escrito, tem que estar no diário oficial, tem que se tornar público, tem que estar no diário do município, tem que estar na imprensa. O que é que acontece? O município teve que realmente revogar a lei, mas sabe o que aconteceu? Se ele não faz, ele ia responder na justiça que o Ministério Público ia vir com 2 pés no peito e com razão, Damiani. Mas não é só o município de Sorriso, prefeitura, que ia responder esse processo. Todos os vereadores que aprovaram a lei também iriam responder esse processo. Todos os vereadores. Aí você fala, mas baseado no que você fala isso? Você lembra da Águas de Sorriso? Todos os vereadores que aprovaram a concessão ficaram 15 anos respondendo o processo, porque aprovaram a concessão até que chegou ao termo que não houve falhas, e aí finalizou-se o processo, mas ficaram 15 anos lá. E se houvesse julgado e condenado, ia todo mundo ter que contribuir com patrimônio para responder o erário. Então, esse posicionamento do Tribunal de Contas, da Controladoria, eu particularmente, a gente tem que agradecer, porque está salvaguardando o CPF de todos os vereadores, e inclusive do prefeito. E eu não gostaria de ficar respondendo o processo, mesmo querendo fazer o bem. Por isso que, às vezes, a gente que está na vida pública é fácil ser criticado. É fácil tomarmos pedradas, porque nem tudo se rege como nós queremos. Existem as legislações que nós temos que cumprir. E mesmo às vezes você querendo fazer o bem para a pessoa, em função da legislação, você toma um cacete danado e ainda responde processo. Às vezes você está no momento eleitoral, aí chega uma senhora humilde, simples, precisando de uma ajuda. Vou dar só um exemplo aqui. Está com uma receita na mão. O medicamento, metade a prefeitura entregou, falta a outra parte. E aí? E ela fala, por favor, eu preciso é para o meu filho. Se você ajudar como cidadão, com coração, e alguém te gravar ou filmar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai responder o processo, vai ter tua candidatura cassada. Mesmo querendo fazer o bem. Porque nesse momento, tudo que você faz, parece que é compra de voto. É coisa séria. É problema sério. Então, assim, olha, antes sermos poupados de um processo que respinga em ambos os poderes, com responsabilidade, do que ir fazer a coisa certa, mesmo querendo fazer o bem, e esses vereadores são testemunha, todos querem fazer o bem. O poder público quis fazer o bem, olha, achou que estava certo, mandou o projeto, falhou lá, de repente, a assessoria jurídica deles, falha. A nossa falhou aqui também, e vou dizer, nós falhamos. Porque qual é o princípio maior desta Casa de Leis? Qual é o princípio norteador da Câmara Municipal, de todas as câmaras dos países do Congresso Nacional? Fiscalizar os atos do poder o quê? Executivo. Então, nesse aspecto, nós temos que assumir também a nossa meia-culpa, Rosimaria. Sabe por quê? Porque é responsabilidade nossa, dessa Casa de Leis, é ato princípio constitucional dessa Casa de Leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo. A clara luz da Constituição, nós também temos responsabilidades. E nós também, nesse aspecto, de orientar, de fiscalizar, de apontar, escuta, como é que vocês fizeram o processo? Cadê, de repente, então, foi divulgado, então, no Diário Oficial, ou só às vezes 16 cartas está bom? Então, nós temos também que admitir que nós falhamos, porque essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Então, que a gente não faça dessa situação, às vezes, uma arena de combate político. Agora, a verdade tem que ser dita. A assessoria jurídica lá da prefeitura, às vezes não, falhou, e a gente tem que dizer que realmente falhou, e nós falhamos aqui do outro lado da rua também. E graças a Deus,
E graças a Deus que o Tribunal de Contas e a Controladoria, minha gente, vou dizer isso porque eu sei como é que é duro isso, ações do Ministério Público. Graças a Deus que eles não orientaram a tempo, porque se isso anda, daqui 30 dias estava todo mundo no meio da eleição, todo mundo enrolado aí no meio da mídia, da comunicação. Olha, administração, Câmara, todo mundo pau. Então, ainda bem que todos nós fomos orientados a ter a coragem que vamos ter hoje mesmo, que realmente doa no coração, e quando o Damiani fala, eu sinto sinceridade, porque se tem alguém que foi no Ministério, muitas vezes, foi eu e o vereador Damiani, e também o Maurício ia contigo, né, Damiani? Quantas vezes nós fomos lá? Damiani ia lá no Madureira, a gente, em função também do acesso, ia ao ministro, mas todos nós lutamos pela casa própria. E eu quero dizer aqui à população de Sorriso com toda tranquilidade, por ação ou omissão nossa, nós não vamos perder essas casas, porque o credenciamento vai ser lá, provavelmente em janeiro. Estou indo para Brasília amanhã, vou de novo lá no Ministério. Provavelmente vai ser janeiro. E em janeiro, meus amigos, abrindo o credenciamento, passou o período eleitoral, essa casa está apta para votar um novo orçamento, dentro desse período legislativo de 2024, e deixar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual para 2025, já amarrado para o gestor, quando abrir o credenciamento para as casas populares, está apto, ou com recursos, ou com a área, buscar essas casas populares. Então, vou dizer uma coisa para vocês, estou vigilante nesse aspecto. Acompanho todo o desenrolar. Está aqui no meu celular, assessoria lá do Ministério, sempre estou falando, porque eu sei o tanto que é importante o sonho de nós trazermos a casa própria, porque tive a felicidade de entregar muitas casas para a população de Sorriso. Eu sei o tanto que esses vereadores aqui se colocam à disposição e correm atrás. Todos nós. Não é só a gente, não. Não é nem questão de vanglória, porque eu sei aqui do caráter e da vontade de cada um. Tanto é que quando o projeto chegou, nós tivemos embates, e todo mundo é Damiani. Você lá do Sul votou favorável, lá do Sul. Estava o Maurício, estava ele lá do Sul, todos nós votamos favorável. Mas, às vezes, a gente também erra. Quantas vezes nós mandamos projetos dessa casa para a Prefeitura, que depois julgou inconstitucional, nós tivemos que revogar a lei. A lei das armas mesmo. Aprovamos aqui, foi lá, pau, tivemos que revogar a lei aqui. O Ministério entrou com a ação. Então, o mais importante, gente, o mais importante é essa questão realmente da responsabilidade que nós temos perante a sociedade e perante os órgãos de controle. Claro que eu vou votar a lei, claro que eu gostaria de votar, Chico, sem ter que revogar, mas aprovando. Mas antes a gente estar protegidos, amparados e orientados, e em tempo hábil ainda em 2024 fazer a coisa correta, porque nós não vamos perder as casas. Agora você fala, olha, perdeu o credenciamento lá de trás, aí sim, aí está correto. Aquele primeiro credenciamento nós perdemos mesmo, não tinha área, perdemos. Aí está certo. Mas desse ano não, porque ainda o governo não abriu o credenciamento e vai abrir agora para até 50 mil habitantes. Tanto é que o prefeito Neninha já conversou com a gente, alguns prefeitos, e já estão organizados lá, o Biratã fazendo o Jardim Vitória, cadê o Nélio? Para realmente se credenciar para esse processo. Então, eu quero parabenizar o governo federal, porque está olhando para todos. Então, municípios pequenos e municípios grandes. E eu tenho certeza que, passado o processo eleitoral, todos nós aqui ainda, nós vamos nos organizar para deixar isso amarrado para o próximo prefeito. É Gerson? Não sei. É Damiani? Não sei. É Valentim? Não sei. É Acácio? Também não sei. Não é isso, Rosa? Eu sei que pré-candidatos aí tem bastante. Mas daqui a pouco nós vamos conhecer quais são os galos velhos que vão correr na rinha e vão para a luta, vão para o embate, com a graça de Deus que a gente tenha, se Deus quiser, uma boa eleição. Uma coisa eu digo, independente do prefeito, pode contar conosco que a gente vai continuar trabalhando para que Sorriso continue avançando, crescendo e se desenvolvendo. Vocês podem ter certeza de tudo isso. E se alguns colegas quiserem fazer uma parte dentro da minha fala, fiquem à vontade. O bom debate é muito bom, tá certo? Continua? Ok, então muito obrigado. Eu só quero ressaltar aqui, estou no site do Governo Federal, traz aqui a habitação. Mato Grosso terá 2.531 unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Aí tem os municípios aqui.
Várzea Grande, acima de 100 mil habitantes. Tangará da Serra, acima de 100 mil habitantes. Rondonópolis, acima de 100 mil habitantes. Aí tem uns que tem menos, Pontes de Lacerda, Juína e Confresa. Então, aqui, Sorriso não está aqui porque não tinha área disponível, tá? Então, está aqui, ó. Isso aqui é o site do governo federal. Isso aqui é uma nota do governo federal. Vou até dar um print aqui, se alguém comentar alguma coisa. Se alguém quiser, pode pedir para mim que eu encaminho também. Tá? Então, Sorriso não está aqui porque não se inscreveu. Mais de 100 mil, menos de 100 mil. Tangará tem população de Sorriso. Rondonópolis, maior que Sorriso. Então, está aqui. Tá? Isso aqui é o site do governo federal. Só tem um site. O Gov está aqui. A questão agora, esse ano vai ter edital até 50 mil. Eu não sei se vai ter até 50 mil, 100 mil, não sei. Só sei que se tiver acima de 100 mil, nós estamos fora, mais uma vez, esse ano. Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é até 2 salários, tá? A minha preocupação é só essa aí. Se tiver hoje, se tiver esse ano, nós estamos fora. Segundo o que o governo federal falou, nós estivemos lá esse ano, depois que nós fomos questionar por que Sorriso não saiu, e aí eles falaram que Sorriso não saiu porque Sorriso não apresentou proposta. E aí eles falaram assim, ó, esse ano vai ter outra proposta, se organizem e se preparem. Eu acredito, mas aí é questão, a gente não sabe se vai ou não vai sair, mas até o Vanderlei está indo para Brasília, que vá lá no Ministério, lá, Vanderlei. E segundo o governo, na última reunião em fevereiro, lá no Ministério, em Brasília, falou que vai sair edital para contemplar municípios acima de 100 mil habitantes. Então, assim, se sair esse ano, mais uma vez, nós estaremos fora. Até porque, se o município não, se esse ano não teria edital para municípios acima de 100 mil habitantes, para que o município acelerou tanto para comprar uma área, para comprar da forma, do jeito que foi feito? Não precisava ter acelerado para ter feito da forma errada. Poderia ter esperado, ter feito com calma e ter feito da forma certa. Então não precisava, se é só ano que vem, por que fez errado? Não teria necessidade. Então, assim, só para trazer a informação aqui, o que saiu, município acima de 100 mil habitantes, abaixo de 100 mil habitantes, quase 3 mil unidades aqui para o estado de Mato Grosso. Tá? O município ficou fora porque não cadastrou lá no governo federal. Isso é informação deles, e realmente não tem documento que prove o cadastro. Agora, se sair esse ano, infelizmente nós vamos ficar fora de novo. É muito triste porque o cidadão, o morador precisa, né? Não é questão, porque é questão política. Não é questão política, é questão da realidade, gente. É a realidade, é o que aconteceu. Ficamos fora ano passado, porque isso é documentado, ficamos fora. E esse ano, se sair, vamos ficar fora de novo. Não é conto, não é fake. Isso é fato, é real. Projeto de lei número 71, 2024, está em votação. Oi. O site do governo federal, bem claro aqui, o Minha Casa Minha Vida, com apoio do FIRIS, passará a focar exclusivamente nos municípios com até 50 mil habitantes, abrangendo 4.914 municípios, que representa 88% dos municípios do país, que concentram 31% da população. Então, o que a gente tem que deixar bem claro, só frisar aqui. Primeiro, que esse ano realmente está aqui, governo federal, municípios até 50 mil habitantes, como acabei de dizer. Ou seja, você tem 3 alternativas, Damiani, não é só a área. Você tem as emendas, você tem a área e você pode aportar recursos. Pode ler na cartilha lá, está aqui a cartilha do Minha Casa Minha Vida. Quando você se refere realmente que essas duas, quase 3 mil casas, é da primeira etapa, isso está corretíssimo. Lá atrás, realmente, o município não havia comprado a área, não se credenciou, essa realmente perdeu. Esse foi o ano de 2023. A minha referência é 2024, que sai agora, ou no final do mês, provavelmente vai ser janeiro, certo? Janeiro. Então, esse aspecto aqui desse ano, desse próximo credenciamento, a gente pode sim, dentro do 2024, adquirindo a área, ou aportando recursos, né, aportar. Ou até mesmo a gente trabalhar, conseguir emenda. Esse é possível. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Não misturar esse novo credenciamento que ainda não saiu com o primeiro. No primeiro, realmente,
Esse sim, Vanderlei, você é está que, assim, correto. é que esse edital é até 50 mil, 50 mil. Sim, que não foi lançado ainda. Pois é, mas tem Certo. esse aí, eles podem lançar um para 100 mil, 100 entendeu? mil Só que hoje nós não temos a área. Que a gente falou, existem 3 possibilidades. Uma que existe é do próprio financiamento do município. O município vai lá, pega o recurso, Exatamente. pega o recurso, faz o projeto e o município que recebe do mutuário. Essa alternativa existe já há um bom tempo, mas nem isso nós fizemos. Isso poderia ter sido feito ano passado, o ano retrasado, que isso o governo tem o dinheiro disponível para isso. É uma das formas de financiamento Minha Casa Minha Vida, faixa 1. O governo, por exemplo, pode pegar, o município vai lá, tem uma área, o município pega 50 milhões, é o município que assume o compromisso com a Caixa e depois cobra do mutuário. Essa é uma alternativa que tem. A outra alternativa é o edital, que a gente não sabe se vai ou não vai ter esse ano, aí até é bom que você vai lá. Então, anunciaram esse, mas esse até 50. Eles podem anunciar um de 100, podem anunciar, entendeu? Porque o governo, ele vai reinventando e vai anunciando. E, enfim, mas infelizmente, hoje, a gente tem que falar hoje. Hoje, infelizmente, nós não temos Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Isso. E até porque também hoje ainda também não tem um credenciamento, então nem é governo federal e nem o municipal. Mas assim, olha, saiu também, Damiana, isso é interessante, você que é um dos nossos pré-candidatos, saiu também para loteamentos. O que acontece? Hoje o município também pode pegar o recurso subsidiado e nós executarmos os loteamentos populares. Que o grande problema, às vezes, se você for conversar com a população, não é nem a casa, é o lote, ele conseguiu o lote, que ele dá um jeitinho. Então, assim, eu quero até deixar a sugestão, como programa de governo também, não só a você, aos demais pré-candidatos, esse processo de se, digamos que vem aí 500, 600, 1.000 casas, faixa 1 para Sorriso, que o município possa também executar loteamentos. Não é isso, Peixoto? Qual que é o grande problema? É o lote. Então, a gente pode chegar até 2.000, 3.000 benefícios para as famílias de baixa renda. Então, é boa essa discussão, porque norteia os nossos futuros prefeitos, com aval com recurso, nós vamos deixar esse ano, que nós vamos amarrar isso já, quero deixar claro à população disso, nós vamos deixar amarrado esses 32 milhões já no orçamento desse ano. Então, não tem faixa como a gente não abocanhar esse benefício para o município de Sorriso. Muito obrigado, senhor presidente. A discussão muito importante, porque eu acho que a discussão foi boa, porque abriu até novos rumos, né, Damiane, para buscar alternativas para os futuros prefeitos aí, até na questão dos loteamentos, que eu entendo que também é muito importante. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vanderlei. Projeto de lei número 71 de 2024 está em votação. Olá, gente, tudo bem? De volta, então, vocês acompanharam as falas, então, do vereador Damiani e também do vereador Vanderlei Paulo. Outros vereadores também falaram, mas a gente só não deu tempo de captar todas as falas, né? Agora, é uma situação delicada, vamos tentar chamar aí o pessoal da Secretaria de Administração, enfim, quem tem propriedade para falar disso aí, e nós discutimos a situação, né? Porque será que Sorriso perdeu casa mesmo ou não perdeu? Claro que esse negócio das casas agora no período eleitoral é uma coisa bem politiqueira, né? Não ia ter casa igual, mesmo que comprasse esse terreno. Mesmo que desse certo esse terreno, a politicaiada tem que parar de falar que viria a casa para Sorriso. Não viria. Não viria. O procedimento demora demais, é lento. É lento o procedimento. Então, assim, muitas vezes, né, o político às vezes fica iludindo a comunidade. Tem que parar de iludir a comunidade. Não é assim para vir em casa popular. O procedimento é burocrático, chato, demorado, né? A população às vezes até se ilude com isso aí, demora 5, 6 anos para sair um projeto de casa popular. Tá? Leva 5, 6 anos. E aí talvez você gostasse que eu falasse aqui algo para deixar você feliz. Não, a verdade tem que ser dita. Dificilmente viria a casa para cá. Com esse terreno, sem esse terreno, não viria a casa para cá. Esse ano não viria. Ainda mais esse ano eleitoral, tudo para, as coisas enrolam, né? O projeto de casa popular desse demora muito tempo para dar certo. Né? Vocês viram aí a questão dos apartamentos, até agora está indo o processo aí para começar essa obra, enfim,
né? Não vai ser nem esse gestor atual que vai entregar esses apartamentos. É uma coisa bem complicada. O pessoal está comentando aqui, né? O Vicente Sampaio está falando, né? Pela fama que o Vanderlei tem, difícil acreditar nele. Aí o Ricardo Alves falou assim: admira a bravura da defesa do vereador Vanderlei para defender a gestão e dizer que não perderam as casas. Mas no final de tudo, perdemos as casas. Falou, usou uma retórica impecável, mas perdemos as casas. Um fato inquestionável, se tiver outra oportunidade, então agora é se articular para esta outra oportunidade. Mas em se tratando em primeiro credenciamento, perdemos. Vicente Sampaio, aliás, porque ele não deixou a cadeira de vereador para um colega dele e só se dedica a ser secretário adjunto, tá aí, né? As opiniões das pessoas, as opiniões se dividem e tal. Agora eu volto a dizer, essa conversa de casa é uma conversa politiqueira. Esse ano, mesmo que aprovasse terreno aí, a prefeitura realmente comeu bola nisso aí, como diz o outro, a prefeitura acabou errando no processo. Agora, é importante dizer também que nesse processo aí não tem ninguém certo. A prefeitura está errada, a Câmara também. A Câmara não fiscalizou os atos do Executivo. Então, para quem tem aquele seu político de estimação, aqui nós não temos, né? Nós não temos político de estimação. Não temos. Nós não temos aqui a obrigação de defender ninguém. Está errado o que a prefeitura fez, a prefeitura deveria ter tido atenção com isso. Agora, pior do que isso, é a Casa de Leis que representa o povo, que não prestou atenção nesse processo, que aprovou esse projeto sem olhar as mínimas questões que deveriam ser olhadas. A Câmara tinha que ter acompanhado isso de perto. Não acompanhou. Aí agora fica, né, essa barulheira na Câmara Municipal de forma desnecessária, porque assim, todo mundo é responsável. Eu acho que a única parte da fala do Vanderlei que eu acho que ele acertou mesmo é a parte que ele fala disso. Que é, se teve um erro, todos se erraram. Né? Por quê? Porque realmente a Câmara tinha que ter acompanhado esse processo. Tem que ter acompanhado. Né? Nós temos uma Câmara que fiscaliza mal, uma Câmara que é ruim na fiscalização, e hoje, infelizmente, está muito preocupada em lacrar, uma lacração danada nessa Câmara, não sei como é que pode. Está na hora de mudar as coisas, né? Temos uma Câmara muito preocupada com a repercussão que as falas vão ter, isso, aquilo, se a imprensa está lá ou se não está, se vai ter foto na internet ou não vai, quer dizer, um troço assim complicado. Porque, veja bem, se tivesse dado certo o negócio da casa, aí estava todo mundo dizendo que era o pai do filho, certo? Mas como deu errado, vamos jogar a culpa em alguém. Eu vou falar aqui, está errado o executivo, está errado o legislativo. Os dois falharam. E falharam feio. A Câmara, porque aprovou o projeto, não acompanhou o processo. Apunhou a compra na área e simplesmente largou na mão do executivo e não foi lá fiscalizar o que estava sendo feito. Né? Lá atrás, inclusive o vereador Maurício Gomes foi muito criticado porque segurou esse projeto e agora eu começo a achar que talvez o Maurício Gomes estivesse correto quando segurou o projeto. Talvez o vereador Maurício Gomes estivesse certo agora olhando para todo esse contexto. Agora, dizer que se tivesse conseguido comprar a área, que ia ter casa em Sorriso, também é uma sacanagem. Isso não procede. Começaria a dar. Mas daí dizer que ia ter casa esse ano, não, já vamos falar a verdade pro povo. Não ia ter casa esse ano. Não ia ter de forma alguma. Com terreno ou sem terreno. Vamos aqui ficar iludindo, levando o povo com conversa fiada, com mentira. A verdade é uma só. Processo de casa popular é extremamente demorado, burocrático, chato para conseguir. Mas nós vamos ver se a gente consegue trazer aqui o secretário de administração, ou o secretário de cidade, ou os dois, para esclarecer isso. Onde foi o erro da prefeitura? Onde foi o erro da Câmara? Eu acho que a população tem o direito de saber e nós vamos atrás disso. Vamos atrás. Né? Exatamente, o Vicente Sampaio falou que se tudo der certo, deve uns 5 anos. Exatamente. Né? Exatamente. Aí fica essa promessa. Ai, vai ter casa. Ai, não vai ter casa. Vou falar a verdade para o povo. Se tivesse o terreno, com ou sem o terreno, não seria para esse ano as casas. Não seria. Estaria cadastrado. Ah,
A prefeitura perdeu o cadastramento. Perdendo ou não perdendo, não haveria caso especial. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Estaria lá com a esperança de vir a casa. Era só isso. Era só isso. Não, gente, está cadastrado e já tem área. Era só isso que nós teríamos de notícia boa. Mas daí dizer que as casas iam esse ano ia ter casa, não ia, gente. Não ia ter casa. Então vamos falar a verdade. É 5, 6 anos para um processo desse dar certo. Se nada der errado, isso se a obra depois... E aí ninguém gosta de falar disso, é importante a gente falar. Se a obra der tudo certo, que se ainda der problema na obra, se ainda der problema lá nos aditivos, nos negócios, que geralmente as empresas começam e não terminam, essas obras, mínimo. Né? Então, assim, paciência. Essa é a palavra. Paciência. Tá bom? Outra coisa, gente, nós estamos com bastante dificuldade de trazer o vereador Damiani da TV aqui no nosso programa, tá? Então, é importante dizer isso aqui, porque algumas pessoas podem achar que eu só trouxe o Gerson aqui porque eu quis. Não, eu trouxe o Gerson porque eu convidei e ele veio. Nós convidamos o Damiani para vir aqui na sexta-feira, ele não pôde porque já tinha agenda em outros meios de comunicação, tá? Convidamos ele para vir hoje, acho que hoje não pôde vir por causa da sessão. Então a gente vai esperar o vereador Damiani entrar em contato conosco para agendar novamente para ele vir aqui. Só que nós também não vamos ficar aqui correndo atrás de vereador nenhum. O Damiani vem aqui se ele quiser, né? Porque não é de hoje que a gente chama ele para vir aqui e ele não vem. Aí quando a gente posta uma matéria do outro lado, fica o grupo do Damiani nos enchendo o saco, dizendo que a gente está sendo imparcial. Eu estou até pensando, sinceramente, fazer uma nota de esclarecimento sobre isso aí. De que o Damiani tem sido chamado para vir aqui ao programa, não vem, e aí quando a gente posta as matérias aí relacionadas ao lado da situação, aí fica o grupo dele com raiva de mim, dizendo que eu tenho lado político. Então o Damiani tem sido chamado para vir aqui, tá? Chamamos ele na semana passada, não podia vir por uma questão de agenda, porque já estava comprometido em ir em outros meios de comunicação. Chamamos o Damiani para vir hoje, às 10 horas da manhã. Pelo jeito, como tinha sessão, ele não pôde vir. Então a gente está aguardando o contato do vereador Damiani, caso ele venha ao programa. Agora, eu não vou ficar também correndo atrás do Damiani. Gosto dele, é meu amigo, né? Agora, do lado do Ari Lafim, do lado do grupo do Gerson, eu não recebo recusas. E eles chegam aqui e perguntam tudo o que a gente pode. Porque no meu pensamento político, tem que se submeter a perguntas de bons jornalistas. Então não vou forçar o Damiani a vir aqui, tá? Não vou forçar. Ele vem se ele quiser. Ele vem se ele quiser. Certo? Convidei ele para vir aqui ainda logo quando ele lançou a pré-candidatura a prefeito. Ele não é obrigado a vir aqui. Não tem problema. Agora, nós temos chamado constantemente. As portas estão sempre abertas. Agora, é estranho que ele vá em todos os outros meios de comunicação e aqui ele não vem. Né? Aqui ele não veio e não vem. Motivo? Não sei. Eu não sei qual é o motivo. Porque eu não estou lembrado de ter desrespeitado o vereador Damiani nenhuma vez nessa bancada. Nenhuma vez. Né? Mas também não vou ficar adulando, não. Só que quando as matérias forem feitas aqui do outro lado, não quero encheção de saco do grupo político de Damiani da TV. Não quero. Porque a gente chama e não vem. A gente chama e não vem. Né? Então, assim, vamos falar a verdade aqui. E depois fica o pessoal que é eleitor do Damiani dizendo que a gente tem lado político. O Damiani é constantemente chamado para vir aqui e não vem. Eu não posso obrigar o Damiani a vir ao programa. Não posso. Ele tem o direito também de nos ignorar. E está tudo certo. Agora tem que ficar claro isso para a comunidade. Se essa semana o Damiani não vier ao programa, nós vamos fazer uma nota de esclarecimento para esclarecer aos eleitores de que Damiani é constantemente chamado e não nos dá entrevista. Se ele não nos dá entrevista, a gente não tem o que fazer. Eu não posso obrigar ele a vir aqui. Né? Porque eu sei que muita gente que nos segue e que acompanha nossas lives é eleitor do Damiani.
Eu não sou político, eu não estou nem aí para quem vai ganhar a eleição deixar de ganhar. Agora, é importante a população saber que o vereador Damiani é chamado para vir aqui e constantemente acontece alguma coisa que ele não pode vir. Ele tem agenda para ir em todos os outros meios de comunicação. Todos. E aqui está uma dificuldade. Tem sido uma dificuldade. Esse ano eu acho que o Damiani não veio aqui nenhuma vez. Né? Nenhuma vez. Ele veio uma vez apenas. Uma vez apenas? Sim. Esse ano? Sim. Uma vez apenas. Nos outros meios de comunicação, constantemente ele vai. Então, assim, talvez seja porque quando ele vai em outro lugar, passa uma manteiga no bigode. Eu não vou passar. Nós vamos fazer as perguntas que são pertinentes. Porque eu sou jornalista, eu não sou puxa-saco de absolutamente ninguém. O Gerson veio aqui e nós fizemos as perguntas que são pertinentes. Agora, é muito triste que a gente tenha um político do nível do Damiani com a dificuldade de atender jornalista, porque é pequeno, né? Porque se fosse a rádio, ele atendia. Se fosse o SBT, ele atendia, como atendeu de outras vezes. Né? Então, assim, com a atual gestão, a gente não tem dificuldade nenhuma de atendimento de nenhum dos secretários. A gente não tem dificuldade de atendimento com nenhum dos secretários. A gente não tem dificuldade de atendimento nem com o prefeito. De chamar o prefeito aqui, ele vem. Mas com o Damiani, a gente não consegue entrevista. Então é importante você que é eleitor do Damiani saber disso. Nós não temos nada contra o vereador Damiani na TV. Agora, ele não quer mais atender ao portal RBT News. Então, tudo bem. Se ele tem algum problema conosco, era importante que ele deixasse claro que nós vamos resolver. Né? Olha, vocês tal dia fizeram uma matéria desleal. Eu quero que ache uma matéria negativa nossa contra o Damiani. Eu quero que ache em nosso site ou em qualquer outro lugar qual foi o dia que nós fizemos uma matéria contra o Damiani. Qual foi o dia? Tá? Quero que ache. Então, assim, estou deixando isso claro porque eu tenho um trabalho a respeito. Eu tenho uma coisa que eu faço é respeitar a todos. Todos. Então, não quero que depois venha aqui eleitor do Damiani dizendo, Roberto, você é imparcial. Não, o Damiani não nos dá entrevista. Eu não posso obrigar ele a vir ao programa. Tá? Mandei mensagem para ele hoje cedo. E aí, vai ir hoje ao programa? Ele sequer nos respondeu. Tá? Sequer nos respondeu se vinha, se não vinha, se ia marcar outro dia. Tá tudo certo para mim. Porque até aqui nós fizemos só matérias positivas do vereador. Só. Olha o nosso site. Não tem uma matéria negativa contra o Damiani. Agora, nesse momento delicado, a gente tenta ouvir a todos. Ouvir a todos. Agora, se ele não quer vir ao programa, é um direito dele. Eu respeito. O que eu não quero é que os eleitores pensem que nós temos lado político porque o Damiani não vem aqui. Não, ele não vem porque não quer. E convidado ele tem sido. Eu convidei ele desde a época em que ele se lançou para candidato. Ele não veio porque não quis. Ele não veio porque não quis. Tá? É importante dizer isso aqui. E também não nos deu satisfação se viria hoje ou se viria outro dia. Eu não vou ficar atrás, correndo atrás. Vem o dia que quiser. Agora, nós temos uma agenda aqui também. A nossa vida não está à disposição do Damiani da TV. Não está. A gente tem mais do que fazer do que ficar correndo atrás dele. É nosso amigo, mas vamos separar as coisas. Amizade é uma coisa e negócio é outra. Isso aqui é um negócio. Então, se o Damiani não nos der uma resposta nos próximos dias, que dia que ele virá ao programa, nós vamos fazer uma nota de esclarecimento dizendo à população, olha, nós não somos, nós procuramos o vereador para ouvir o lado dele, ele não fala conosco, ele não nos dá entrevista, ele não vem ao programa. Tá? Roberto, vou ter que fazer. Porque senão a gente fica sendo atacado nas redes sociais, igual eu fui atacado semana passada, de graça, porque tem eleitor imbecil que pensa que a gente tem lado político. Eu não tenho lado político. Não tenho lado político. Entendeu? Não tenho. Eu não preciso puxar o saco de ninguém. Eu nunca precisei. Agora, é muito triste que um pré-candidato a prefeito tenha essa postura. É lamentável. Porque a rádio chamou lá na hora. O SBT chamou na hora. Porque talvez ele não precise mais de nós. Talvez seja esse o problema. Né?
Porque política tem muito disso. Enquanto precisam de você, aí beleza. Aí porque não precisa mais, bora. Entendeu? Então, eu acho isso complicado. A gente não está aqui para brigar, caçar confusão com ninguém. Agora, quando a gente se sente desrespeitado, a gente vai falar, que é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos nos sentindo desrespeitados por Damiani da TV. Ai, vamos. É o que a gente acha. A partir do momento que nunca tem agenda para nós, só tem para outros meios de comunicação, pressupõe que ele não nos respeita. E é muito triste que tem um pré-candidato a prefeito que não nos respeite. Eu acho isso muito triste. Eu acho isso lamentável. Acho isso péssimo. Péssimo. Porque nós nunca negamos espaço, nós nunca fizemos nada para atrapalhar. Eu quero ver qual foi a nossa falha aqui com o Damiani. Porque ele atende todos os meios de comunicação. Inclusive deu entrevista hoje para os meios de comunicação. E para nós aqui é uma dificuldade. Não tem problema nenhum. Mas que fique esclarecido isso. Que fique esclarecido. Hoje ele não veio porque teve sessão. Vai ser a desculpa que ele vai dar. Mas ele sequer nos respondeu se ele ia vir amanhã ou outro dia. Então que fique registrada essa explicação. A gente termina o programa por aqui e a gente volta amanhã com mais um programa RBT News. Um forte abraço.